Olá, você já me conhece, eu sou o Babalorixá Eurico de Xangô e esse é o Papo Afro, o meu lugar de fala sobre assuntos relacionados aos cultos afro no Brasil. Vamos lá, gente, vamos falar de Exu, um Irumolé. Exu não é orixá, é Irumolé, né? Já foi dito em outras audições que todo orixá é um Irumolé, mas nem todo Irumolé é um orixá, é o que se aplica a Exu. Opa, Yuri, o que é Irumolé? Irumolé são elementos da criação que não quiseram ser responsáveis pela cabeça dos seres humanos. Então, os que quiseram ser responsáveis, ser guardiões da cabeça dos humanos, receberam o título de Ori, cabeça, né? Chá, guardião, orixá. Os irumolés que não quiseram continuaram sendo irumolés, continuaram sendo elementos da criação. Ok? Respondido. Então vamos lá. Olorum criou o mundo. Na verdade, quem criou o mundo foram os irumolés, né? Olorum, o grande Deus, né, recomendou aos irumolé que criassem o mundo. Então eles começaram a se combinar entre eles, né? E começou a haver a formação de tudo que a gente conhece, né? Houve uma grande explosão dentro daquela caixa, né, chamada Manu. Não vou falar sobre isso, fica tranquilo, não vou falar sobre Manu. Vou falar sobre Orum, estou falando sobre Candomblé, minha religião pode, ok? Então não estou falando Manu, estou falando Orum, né? O Orum é um lugar gigantesco, incomensurável, que guarda tudo. Então, parece aquela coisa, mas não é assim, é assim. Então, vamos lá. Houve essa grande explosão e os elementos químicos, né, com o passar do tempo, começaram a se combinar, né, os elementos químicos, no caso, os irumolé, né, começaram a se combinar e formar as matérias que existem, né? Os orixá, né, responsáveis pela vida, né, os elementos químicos orgânicos, né, com o passar do tempo, formaram os primeiros protozoários, aquela coisa toda. E os irumolé que não aceitam participar da vida, né, os elementos químicos inorgânicos, né? A química hoje decifra isso de forma bem clara, né? Só que o jogo de búzios já fala isso há alguns milhares de anos. Então a criação estava formada e Olorum, né, foi descansar depois de assistir à criação, à combinação dos irumolés para formar o mundo. Quando ele foi descansar, um irumolé que não aceitou a cabeça dos seres humanos, Exu, né, o orixá do movimento, né, aquele que a química chama de Mercúrio, desceu pelo Iguiopué, pelo dendezeiro, pelos galhos do dendezeiro, e veio ver a criação. E achou muito bonito o trabalho dos outros irumolé, mas faltava o toque dele. E ele olhou para o sol e disse: Sol, tu és tão belo, por que não vais para a noite, para que a noite também seja brindada com a tua beleza? O sol foi para a noite, né? Só que antes dele chegar na noite, né, Exu, o veloz orixá do movimento, já tinha chegado na noite e havia sugerido à lua que brindasse o dia com sua beleza de prata. E a lua veio para o dia. Exu olhou para a terra, né, e para o mar e disse que o mar estava muito contido e que deveria vir à terra, para que a terra conhecesse a beleza do mar. E o mar invadiu a terra e ficou tudo cheio de somente água, aquela coisa toda, né? Até que Aguemó, o grande camaleão, conselheiro de Olorum, né, olhou para o céu e disse para Olorum que Exu estava aqui na criação e que a criação estava correndo sério risco. Imediatamente Olorum, né, pegou o Exu e levou novamente para o Orum. Exu, revoltado, disse que só estava olhando a criação, mas que o grande criador ficasse tranquilo que ele nunca mais viria à Terra. Muito bem.
Tempo passou e as Iabás, né? Yansan e Nanã, né? Muito preocupadas porque as mulheres, né, os seres humanos estavam estéreis e a criação não continuaria, né? E que se isso continuasse, novamente os grandes lagartos iriam tomar conta da criação. Ambas arquitetaram um plano para trazer Exu, o orixá do movimento, novamente ao Aie, ao plano físico, né? Yansan pediu ajuda a Aguemor, ao camaleão dourado, né? Que pedisse a Ossá, um dos Odus, né? Que trouxesse Exu de volta. E disse a Ossá que Orumilá, o grande amigo de Exu, né? Orumilá, o que detém o poder da adivinhação, tinha se afogado no pântano, né? E assim Ossá o fez. Chegou no Orum e disse: olha, Exu, Orumilá, seu melhor amigo, acabou de se afogar no pântano, né? Os orixá e os irumolé só conseguem atravessar o plano do Orum para o Aie através dos Odu. Os Odu de Ifá, tá? Ah, ficou difícil, pai Eurico, não entendi. Tá, vamos colocar a coisa mais fácil para vocês entenderem. Digamos que os Odus sejam elevadores que trazem, tá, as informações do Orum para o Aie. Tá? Existem 256, como se fosse o World Trade Center. Tá? 256 elevadores, 256 Odu. Desses aí, né, Ossá desceu com o Exu, tá, até o Aie. Quando o Exu chegou, a primeira coisa que ele fez foi se sentar no pântano e procurar com as mãos para ver se encontrava Orumilá, seu melhor amigo. Enquanto ele estava abaixado fazendo esse movimento, Nanã, a dona do pântano, imediatamente pegou aquela água de Tabatinga e jogou em cima de Exu. E Yansan fez soprar o vento, que secou aquela Tabatinga. Então quem é de Candomblé sabe que o assentamento do Bará, que é outra coisa, tá, lembra uma forma humana abaixada no pântano, né? Que é quando Yansan prendeu o Exu no pântano. E Exu, lógico, não conseguia sair porque estava preso na Tabatinga, né? Yansan e Nanã, né, disseram: conseguimos lhe prender novamente na terra. E Exu disse: eu sou o orixá do movimento, preso vai continuar sem movimento. Nanã disse a Yansan que elas deveriam soltar Exu da Tabatinga para que houvesse o movimento novamente. Mas, de qualquer maneira, ele já estava na terra, que ele havia jurado que não voltaria. Elas não conseguiram soltar Exu da Tabatinga, né? E tiveram que pedir ajuda a Oxum, a dona das águas, né? Que lentamente começou a lavar Exu para que tirasse toda aquela Tabatinga e ele novamente se libertasse. Exu disse: vocês fizeram eu quebrar a minha palavra ao Lorum e agora eu estou na terra. Mas eu vou presentear vocês. Chamou Ossá e pediu a Ossá que trouxesse do Orum as temidas Eleiel Xorongá, os pássaros da noite, dizendo que Exu tinha um presente para elas. Ossá, né, é um Odu extremamente poderoso, muito poderoso, tá? É o Odu da magia, tá? Exu presenteou ele com a magia na terra e as Eleié presentearam Ossá com a magia do céu. Então Ossá detém o poder do céu e da terra. Só que esse Odu tem tanto poder que não sabe como usá-lo. Ele só faz nascer coisas boas na terra e coisas ruins no céu. Às vezes ele inverte, não é? É o temido cargo sacerdotal, né? Que é a matéria dada, que tem a ver com glândulas que estão na base do cérebro. Mas assistam aí o outro vídeo. Muito bem. Ossá desceu, né? Presenteado pelas Eleias com a magia do astral, desceu à terra, ao Aie,
e soltou os pássaros para que semeassem o ódio e a destruição, que não havia na terra. Foi o que Exu combinou com elas, com os pássaros. Então, gente, Exu, ele é o Irumolé do movimento, do dia, da noite, do claro, do escuro, tá? E de tudo que tem movimento, que tem continuidade. Quando nos terreiros, nas roças de... Pô, tá calor aqui. Nas roças de candomblé, quando se assenta o bará do orixá, tá? Não é essa maluquice que dizem no Rio de Janeiro. Ah, porque é o Exu do orixá. Não é, gente. Exu é um Irumolé. É até maior do que o próprio orixá, né? Funciona o bará, tá? Ba, carregar ará, o corpo, tá? Carregar o corpo é dar movimento ao corpo, porque um corpo sem movimento está morto, ok? Então, quando se assenta o bará do orixá, está se dando movimento à vida do infeliz, do filho de santo, tá? Agora, ele que faça bom proveito do movimento que se dá, né? Se dá movimento, o pai de santo pede um movimento de prosperidade, de alegria, de sucesso, aquele negócio todo. Mas o ori do infeliz, tá? É tão deteriorado que ele vai pegar o movimento e vai querer clonar celular dos outros, vai se abaixar embaixo de carro para pegar placa de chassi, sabe essas coisas pequenas de pobre, né? E isso não tem nada a ver com orixá, tem a ver com ori, gentalha, ok? Porque gentalha tem no candomblé em qualquer outro lugar, ok? Gentalha a gente não classifica por classe, não se define por classe social, não, se define por índole. Tá? Então tem gentalha lá no topo da pirâmide, no meio, embaixo, tá? Esses demônios estão em toda parte. Não vou falar sobre isso porque eu não sou filósofo, mas vamos lá. Então quando se assenta o bará, está se dando movimento ao corpo da pessoa, tá? Para que a pessoa tenha movimento de trabalho do que ela quiser. Não entendi, pai Eurico de Xangô. Porra, tô meio burrinho, cara, mas tudo bem, vamos lá, tá? O que é o bará de Oxum? Oxum é a água parada, ok? O que dá movimento, Exu movimento, a água, a correnteza do rio, é o bará da Oxum. Ok, gente? Tá? Temos o mar, o oceano, tá? As correntezas oceânicas, as ondas, tá? O movimento do mar é o bará de Iemanjá. Ok? Nós temos a terra, tá? Temos a terra, o Baluaê, tá? A terra parada. Os abalos sísmicos, o plantio, tá? E o movimento do nascimento da semente é o bará do Omolu. Nós temos o arco e a flecha, tá? Mas se o arco e a flecha estiverem parados, o caçador vai morrer de fome, né? A lança, a flecha, tem que atingir a caça. O movimento da flecha é o bará do Oxóssi, tá? O bará, o movimento, não é o Exu, tá? Esse movimento fica no Ilebará, na casa de Exu, lá na frente, lá na frente do barracão, tá? Fica assentado ali naquela casa, naquele ilê, porque Exu é o Irumolé do movimento. Então o bará do santo das pessoas tem que estar ali, não pode estar em outro lugar, ok? Então assim, mas todo mundo, tá, tem um orixá, tá? E tem o bará, o movimento do orixá. Aqui no Rio existem alguns... Aqui no Rio não, que eu não moro aqui no Rio, moro em Búzios, graças a Deus. Mas lá no Rio, na Baixada Fluminense, tá? Naquela concentração de miséria, tá? Existem pessoas que dizem que são de não sei quem de bará, não sei quem, quer dizer, não é do orixá, não, é do movimento. Eles não sabem nem o que eles estão falando, tá? Existe uma outra controvérsia de que, porque Padilha, já falar de quem? Da Pombagira. Padilha é a escrava de Inhansã. Ora, na África, o africano só aprendeu o que era, só teve conceito do que é escravidão quando ele foi escravizado, quando foi trazido para o Brasil, para as Américas, como escravo. Tá? Só que houve a pseudo-abolição em 1888, tá? Da boca para fora, porque as senzalas continuaram, as favelas, né? Inclusive a Baixada Fluminense, uma mega favela, né?
Então continuou isso, mas eu não é sobre esse assunto também. O Papo Afro tem muito assunto, não vai dar, nunca eu vou conseguir esgotar porque assuntos intermináveis, tá? Mas o que acontece? Então isso tudo para falar que bará, tá? Ba, carregar, ará, corpo, tá? Movimentar o corpo. Ninguém é filho do movimento, tá? Porque tudo tem movimento. Então sejam, antes de vocês fazerem o santo, antes de vocês acharem que são Ialorixás ou Babalorixás, vamos fazer uma faculdade, vamos aprender pelo menos um pouco da língua portuguesa e para ter um discernimento, tá? Não porque meu pai me ensinou assim, seu pai era outro analfabeto, você está entendendo que não tinha o menor conceito, porque ensinar uma barbaridade dessa para uma pessoa, tá? Não sei, vamos pular essa parte. Pombagira existe sim, mas é de Umbanda, tá? Ah, porque tranca a rua. Olha só, na África não tinha rua para ser trancada não, ok? Então é entidade de Umbanda, tá? Umbanda é uma coisa, Candomblé é outra. Não existe esse negócio de pombagira ser escrava de orixá, porque escravidão já não existe nem no plano físico, no astral nunca existiu. Então vamos parar com essa maluquice, por isso que ninguém faz santo no Rio de Janeiro, por isso vai todo mundo para a Bahia, graças a Deus. Tá? Até São Paulo, que ninguém respeitava, está buscando um certo conhecimento. Tá? O Rio de Janeiro, essa patifaria de querer... Antigamente era qual é o orixá de fulano, hoje em dia qual é o Exu de fulano? Umbandou tudo. Né? Tá um baixo meretrício, para não dizer o que é isso. Tá? Então vamos parar com isso. Ok? Então, Exu, tá? É o Irumolé do movimento, tá? O Ilê de Exu na porta da casa do barracão, que é um culto separado, tanto que tudo que se faz primeiro tem que fazer ali para que os outros preceitos ganhem movimento, senão não vai adiantar nada. A Exu é o mensageiro do orixá, não é... Tá? Ele não é carteiro, ele é um irumolé, gente, vamos respeitar, tá? Ele dá movimento para o que você fez chegue ao orixá, tá? Porque se você não fizer nada para Exu, você não tem o que botar, porque você é um arrasado, fez santo errado, ou não tem santo, tá? Tu pega um ovo, seu infeliz, tá? Faz um buraquinho na terra, passa esse ovo cozido no corpo, bota ele em pé, igual o ovo de Colombo, tá? Na porta da casa de Exu, para que qualquer ebó chegue. Ele só quer, tá, um canal de movimento. Só isso que ele precisa, de mais nada. Aliás, não precisa do ser humano para nada. Ok, gente? Então, essas características da cinesia do movimento de Exu, ele é o movimento, ponto final. Ok? Exu não usa capa, não usa cartaz. Aliás, usa, na Umbanda, que são conceitos, tá, do Brasil Império, tá? Aquela capa, aquela cartola, sempre com o pé no chão, né? Vamos respeitar, né? Porque é um espírito, né? Então não bota sapato, não bota tênis, não bota... porque a minha pombagira só usa salto. Tu não tem pombagira nenhuma, rapaz, porque a pombagira tem que estar com o pé na terra, ela se conecta com você por onde? Né? Deveria ser pela terra, mas já que está com salto alto, deve estar vindo por um outro órgão do final do sistema digestivo, né, palhaço? Então não tem isso. Ok, gente? Então, tá explicado, tá? O Itam, o poema de Ifá de Exu, que fez com que ele desse o movimento primal ao planeta, tá? A vida. E por que se assenta, tá? O Bará, tá? O movimento do orixá, tá? Ah, porque é fulano de Bará, não sei das coisas. Não é, rapaz. Respeita teu santo. Quer dizer, não respeita não, porque tu não tem. Ok? Não existe. Ninguém é filho de Exu no Queto. Na Angola existe uma divindade, sim, que se faz, tá? Que existe uma leve correspondência com Exu, mas não é Exu. Exu no Queto é Irumolé. Ok? Não se faz. Então, faz santo na Angola, entendeu? Aí dá a obrigação no Queto. Ah, porque eu sou de Exu. Não é Exu, não quer tua cabeça. Quem é você para se dizer? Oxente, quem é você, que loxê, de dizer que tu é de Exu, rapaz? Por isso que vocês morrem. Não tem ninguém, entendeu? Que velho que seja... Morre. Tá? Ah, mas o seu Djalma ficou muito tempo. Não vou nem entrar nessa história. Não vou nem entrar nessa história, que é do meu tempo, não é do tempo de vocês não conheceram. Ok, gente? Falei pra caramba. Se você gostou,
curte e compartilha, porque todo mundo assiste, mas apertar o botãozinho ali para dizer que gostou, ninguém aperta. Então tu não gostou, não me assiste, que é um favor que você faz, ok? Papo Afro, a ciência fazendo as pazes com a religião. Até a próxima.